Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, a nossa reflexão para este domingo. Você sabia que Jesus, no seu ministério, mais curou do que pregou? Sim, Jesus mais curou do que pregou, tá? E vou dar um exemplo aqui de uma das situações. Mateus, capítulo 8, versos de 6 a 8 e o 13. Tá bom? Vamos lá. A cura do servo de um centurião. Então, de um servo de um centurião, de um romano. E quando Jesus, entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. Palavras do Senhor. Olha o que disse o centurião. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, ou seja, que vá à minha casa. Mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. E o centurião continua: pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E digo a este homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Nem em Israel ele encontrou tão grande fé. Tá certo? Então eu estou lendo aqui na versão King James de 1611. O que isso mostra? No versículo 13 também, ele diz uma coisa bastante interessante. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora, porque lá mais à frente ele vai perguntar: vem cá, que hora que ele melhorou? Foi a hora que estava lá com Jesus, né? O que a gente verifica aí? O poder que reside na palavra de Deus é suficiente, bastando ser pronunciada para criar mundos. Foi o que Deus fez pela palavra. Como é que Deus criou, né? Semelhantemente, é suficiente ao ser ela agora falada aos homens. Ou seja, a palavra falada a nós tem poder para criar, recriar em Cristo Jesus todo aquele que a recebe. Então, a palavra que eu recebo é para me recriar. E eu tenho que aceitar, cabe a mim aceitar a palavra do Senhor, né? O que o centurião esperasse que fosse curar o servo? Se ele não queria que Jesus fosse lá na casa dele, não sentia, não queria no sentido assim: não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Então o que ele esperava? Só a palavra. Era apenas a palavra que o centurião esperava. Diga que ele vai ser curado. E isso que aconteceu. Ele não esperava que o Senhor realizasse o milagre de alguma forma desassociada da palavra. Ou seja, ele creu que a palavra é que iria sarar e curar o seu servo. Ele ouviu a palavra: seja feito conforme a tua fé. Você já pensou? Jesus virar e falar assim: Vitor, seja feita conforme a sua fé. Paulo, seja feita conforme a sua fé. Ele aceitou a palavra que é, em verdade, a palavra de Deus e colocou sua esperança nela, dependendo dela, a fim de que ela realizasse o que havia sido dito. E assim se fez. E essa palavra é hoje a palavra de Deus, tão certamente quanto era no dia em que ela foi originalmente falada. A palavra de Deus não muda, ela é hoje viva, eficaz, tem poder criativo. Ela não perdeu nada em seu poder, porque a palavra é viva. Olha o que diz a 1 Pedro
versículo 1, capítulo 1, verso 23. Olha que interessante. Capítulo 1, verso 23. Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. O que permanece para sempre? A palavra de Deus. Quando Jesus lá, o rapaz foi colocado lá, o paralítico foi colocado lá por cima pelos amigos e tudo mais, né? O que Jesus falou assim, toma um remédio, não sei o quê. Jesus falou assim, seus pecados estão perdoados. Aí os outros ficaram assim, ó, é fácil, né? E Jesus percebeu isso, obviamente, e falou assim, o que é mais fácil, perdoar pecados ou curar? Eles queriam ver a cura. Jesus curou, não programou para o cara sair dali, não, pegou os negócios, foi embora andando e pronto, acabou. A palavra tem poder criativo, cabe a nós aceitar a palavra. E é isso que eu recomendo. Estude a palavra do Senhor e busque tirar dela proveito para a tua vida, para a vida da sua família, para o seu crescimento espiritual. Que graça e paz lhe sejam acrescentados, que você tenha uma semana de vitórias em nome de Jesus.